Bem-vindos à Sexta de Partilha. É uma honra ter vocês aqui, é uma honra ter você assistindo a gente. Eu sou a Camila e estou aqui na condução desse trabalho, junto com Maria Celina e Andréia Marangoni, trazendo pessoas incríveis, temas que vão chamando atenção e trazendo um momento realmente de partilha. Todas as pessoas que acabam entrando aqui com a gente são pessoas que acabam vibrando, que trazem um acrescentar e que moram realmente no meu coração. E hoje eu vou falar de um girassol, aproveitando que a Andrea falou, não é um cravo, um girassol que veio até mim através dos florais de Saint-Germain, através do Ho'oponopono, e foi muito interessante porque ele estava na minha lista de convidados, ele não sabia, e quando eu o convidei, ele falou: "Nossa, Cá, queria estar, queria fazer, só que não tinha tido oportunidade". E aí, quando eu trouxe para ele, eu falei: "Não, você vai precisar falar de uma coisa que, assim, rege muito nele, vocês vão ter a oportunidade de conversar com ele depois, quem está aqui ao vivo e quem está aí assistindo no YouTube vai ter a oportunidade de ouvi-lo falar, é algo visceral, é algo que está dentro dele, essa necessidade de falar, de expor e de trazer. Então, super, super bem-vindo, Antônio César, vulgo César, a luz das flores, a cesta de partilha. Pode se Boa apresentar. noite, obrigado, palavras lindas, Camila, te agradeço, né, não sei se eu as mereço, mas, enfim, é uma honra estar participando com vocês, né, uma honra estar falando sobre esse assunto que eu gosto, que eu estudo há mais de 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá, desde a década de 90, já perdi a conta que está passando tão rápido, né, o tempo que a gente se perdeu nos giros do planeta nos últimos 30 anos, passou muito rápido. E, assim, não tem roteiro, né, a gente não fez roteiro, e, assim, o título é interessante porque recentemente a gente está vendo que tem muita coisa que estão falando e apareceram radiestesistas de tudo quanto é tipo e qualidade, e eu acho que, assim, em princípio é bom, porque a gente eu vejo em todos uma vontade de auxiliar as pessoas, né? Mas infelizmente também por outro lado, a gente vê que existe muito misticismo em torno desse assunto, que não deveria ser assim, é uma coisa mais simples, porém tem que trabalhar muito. É isso, né? Então podemos começar a hora que você quiser, começa a conduzir, que eu estou aqui à disposição. Ótimo, muito bom. Então a radiestesia, ela veio para mim há muito tempo atrás também, com uma querida que foi uma tutora e que trouxe para mim, a radiestesia numa outra ferramenta. Depois acabei vendo um pouquinho com a Simone também, que é a nossa mestra de Reiki, e foi uma coisa que a princípio me assustou, viu, César? Pensando assim, eu fiz, vi que eu fazia bem, acessei algumas coisas minhas do passado e eu acabei deixando a radiestesia um pouco ao lado, para poder ir praticando e para poder ir guiando umas outras técnicas que eu acabei deixando elas no top das técnicas que eu uso. Mas a radiestesia vem, como o César falou, com muita força, principalmente na pandemia, oferta de cursos, oferta de profissionais. E antes da gente começar a entrar no tema, César, eu gostaria que você contasse pra gente como que você entrou na radiestesia, esses 30 anos, o que que aconteceu? Como é que você recebeu o chamado para trabalhar com essa ferramenta? Ah, interessante, a gente é curioso, eu sempre fui bastante curioso desde adolescente, né? Eu estou com 55 agora, né? Desde os meus 16, 15, eu comecei a ler sobre tudo, e eu tenho uma característica que, assim, eu não cons eu faço muito curso, mas eu aprendo muito sozinho, lendo. Eu volto no tema, volto no assunto, e eu gosto de mergulhar mesmo fundo, né. Então, eu no outro dia eu estava comentando, lembrando com o pessoal da família, teve uma época que eu queria aprender sobre fotografia. E simplesmente eu, rato de sebo, procurei tudo que havia de teoria da física, da ótica, tudo que podia aprender sobre fotografia, que embasava a coisa, e quando eu vi eu estava com uns 30 livros, né? E com radiestesia não foi diferente, né? Todo o material
que tinha disponível na época, na Casa Fretem, principalmente em São Paulo. Quem começou nessa época, ou quem lembra, da Casa Fretem, que ficava ali na esquina da Praça Patriarca com a São Bento. Ali. Então, a gente ia lá e tinha uma seção na parte inferior da loja que tinha pêndulos e tinha dual rods, tinha vários instrumentos e livros. Alguns livros em francês, tinha pouca bibliografia no Brasil, e eu sou, vamos dizer assim, contemporâneo de um cara que escreveu muito, e estudou muito também, que é o Antônio Rodrigues. Então, quer dizer, se nós temos uma bibliografia boa hoje no Brasil, ele foi assim, ele pegou e compilou tudo, porque os livros em francês, eles traziam o assunto, e aí você comprava outro livro, ele vinha uma parte daquele primeiro, e mais um pedacinho do segundo, aí tinha, se eu comprava o terceiro, ele vinha uma parte do primeiro, do segundo e mais um pedacinho. Então, quer dizer, a gente via que tinha muita coisa repetida nos livros. E hoje a gente vê nos livros, na bibliografia em português, não tem muito, eles são livros específicos, quer dizer, quem fez essa catalogação, ele já faleceu em 2018, mas fez um grande trabalho. E, assim, a gente começou mesmo numa floresta, né? Cortando o mato, né? Porque não tinha nada de radiestesia. Então, eu não sei se o Valdeci trabalha há bastante tempo, deve lembrar disso tudo que eu estou falando. Né? Então, 7 ou 70? Pode abrir o microfone, Valdeci, estamos partilhando. Eu acho que é 70 ou 7, mas é interessante a gente... 7 anos. Olha lá, 7 Então, anos. Você já pegou Total. o bonde andando, tá fácil agora. Aí a gente que já pegou as coisas meio mastigado, né? E Sim. como eu peguei, inclusive, um professor, para mim, na época, né? Um professor bom, pelo menos foi a indicação, então eu comecei a dar os passos mais devagar, né? Que eu até o presente momento eu não tenho assim a prática minha com radiestesia são apenas atendimento aos parentes, amigos, não tenho assim um local para que eu trabalhe, né? Mas eu tô tocando, tem que a gente estudar. Estudar. Aí você citou o Antônio Rodrigues, esse é o que eu também, depois que eu consegui os livros deles, eu me aprofundei um pouco mais, e sempre que necessário eu estou lá recorrendo às coisas. Como a gente quase não trabalha, então fica um pouco dificultoso a gente conseguir gravar tudo, né? Porque você sabe que a questão negócio dos gráficos é uma quantidade enorme, então, mas é um trabalho maravilhoso isso aí, adoro muito. Gratidão, Valdeci. Valdeci trouxe aí um complemento do que o César trouxe, a questão do quanto a radiestesia vem. Ele falou 7 anos e já traz aí uma bibliografia bem legal, né, Valdeci? Valdeci, participação especial aqui na nossa gravação, hein, Val? Vou mencionar você no YouTube, hein? Vai aparecer lá sua fotinho, hein? Não vai me processar, ó. A gente tá aqui, Valdeci, o nosso flor, nosso cravo, nosso girassol trouxe aqui os homens, trouxe a presença do energeticamente aqui do César que tá vindo, e é uma coisa bem legal. Mas uma coisa que a gente precisa para começar essa nossa partilha, é trazer um termo muito sério que pode estar relacionado a essa radiestesia que a gente viu há 30, até mais tempo atrás, né? Que é a bruxaria. Muita gente acreditava que aquele ou aquela maluca que usava um pêndulo ou usava métodos radiestésicos era ligado à bruxaria, feitiçaria, magia. Então, para a gente começar a partilhar um pouquinho do tema, César, traz para mim a sua percepção em relação a isso. E você falou 30 anos, então o César sofreu alguma coisa nesse sentido também? Como é que é para você? Olha, é assim, a gente começa a estudar um negócio desse, assim, do ocultismo, né? Era o termo que se usava, não sei se usa mais essas coisas hoje. E o pessoal de casa já olhava meio estranho para a gente, de casa, né? Hoje é fácil, você vai em qualquer lugar, tem livro, assim, mas a gente começou a pegar, você pega um livro como
como esse aqui, ó, chamado Ondas de Vida, Ondas de Morte, e que você começa a estudar que as vibrações podem ser nocivas e tudo, e você começa a entender que a radiestesia pode te ajudar a você equilibrar determinados ambientes, fisicamente dizendo, né? Então aí a coisa fica meio complicada. Eu vou citar um senhor, que é o Kovacic, talvez vocês não conheçam, que ele fazia tratamento do câncer, isso na década de 50, na década de 60, com sucesso. Então, ele tinha uma moedinha de chumbo e tinha uma coisa que era de metal, e que a pessoa tinha que fazer o tratamento com isso. E é muito interessante, porque ele foi perseguido, ele foi preso, né, por prática ilegal da medicina, só que ele curou várias pessoas. Então, eu sempre digo o seguinte, se curar uma pessoa, faz a diferença. Para aquela pessoa, pelo menos, né? Então, a gente nunca pode fugir de tentar ajudar. Comigo, eu não sofri muito, porque, assim como o Valdeci, na época eu não estava pensando em fazer uma formação para usar isso na prática. Eu trabalhava, na época, minha família tinha restaurante, eu nem, né, estava no comércio, então, quer dizer, era mais um diletantismo meu, estava na faculdade e tal, então eu não fazia isso profissionalmente, mas teve gente que sofreu bastante com isso, e eu vi as pessoas. Então, até para publicar um livro, eu acho que foi uma atitude bem corajosa das pessoas. Então, aí você vê o professor Renato Guedes de Siqueira, que publicou a Sinestesia do Saber, o próprio Antônio Rodrigues, que começou a publicar, o professor Neuci, né? E assim, os títulos que tinham pêndulo, né? A gente tem o Bentov, que era o russo, né? Quando falava em pêndulo, isso já atraía alguma coisa. Opa, esse cara é bruxo, né? Esse cara está fazendo. E, na verdade, não é nada disso. Tem uma teoria física por trás, né? Apesar que são poucas, as vibrações são muito tênues, né? O que a anestesia está medindo, ela é captada muito mais pelo teu psiquismo e pelo teu inconsciente do que pelo próprio instrumento. E a gente pode falar o primeiro mito já que tem, né, que seria com relação ao pêndulo, né? O pêndulo, na verdade, ele nada mais é do que uma massa que está suspensa por um fio, né, e cuja finalidade dele é simplesmente demonstrar perante uma combinação, uma convenção mental, uma resposta, uma medida. Então, o pêndulo, na verdade, ele é surdo, mudo, ele não fala, ele não ouve, ele não sente absolutamente nada. Isso aqui é um pedaço de madeira, ou seja, um pedaço de cristal, né, um vidro, ou uma pedra, que está suspensa com um fio. Então, a gente tem que, primeira coisa, perder esse endeusamento ao objeto, né? Eu acho que no futuro a gente nem vai precisar mais de pêndulo, porque a nossa sensibilidade humana vai conseguir captar e trazer essa informação do inconsciente para o consciente. E aí eu pego um gancho, se vocês permitem, de dizer o termo que é dado, que é radiestesia, que ela vem de dois radicais, um latino, que seria radius, que quer dizer radiação, no latim, e a estesis, do grego, que quer dizer sensibilidade. Então, se você pegar, por exemplo, a anestesia, é a falta de sensibilidade, é o termo do grego, aestesis. Então, quando eles estavam começando e cunharam esse termo na década de 1920, né? Década de 20 estamos nós agora, 2020, né? E eles criaram esse termo para dizer que era uma sensibilidade ao que eles chamavam de radiação. Tanto que a primeira régua que eles fizeram para medir alguma coisa, essa aqui que talvez vocês conheçam, ela está calibrada, por causa do inventor dela, em angstrom. Olha só, angstrom na física é para comprimento de onda, né? E esse, daqui a pouco eu falo que também é outro mito isso aqui, tá bom? Mas vamos deixar o primeiro mito do pêndulo, né? Então, não é o objeto que capta energia nenhuma, é você, a sua mente. É isso.
Olha que legal, então ele já trouxe a questão, né, o quanto a radiestesia poderia ter essa a ver com a bruxaria, com a magia, que é uma coisa muito utilizada na terapia integrativa, então você vê muitos anúncios de radiestesia, e que vem aí da correlação ou não de um instrumento que é isso que ele chamou de pêndulo que ele mostrou. Então para quem não conhece radiestesia, não sabe o que é interessante a gente perceber que é uma técnica que possibilita a conexão sua como radiestesista com o instrumento ou com uma sensibilidade, e que vai mensurar os níveis de energia do ambiente, os níveis de energia da pessoa, e que antes de tudo isso, aí eu vou pedir para você falar um pouquinho, César, que a gente estava falando isso antes, a primeiro relato que ele contou pra gente aqui nos bastidores foi que a radiestesia começou a ser trabalhada para achar e encontrar água. Então conta pra gente como que nasceu a radiestesia, César. Na época da água, eles não usavam nem, quer dizer, na época da água é ótimo, né? Nós estamos falando aí de 3.000 anos atrás, chineses, né? Falam muito de Egito, mas eu vejo com cuidado, porque não existe nenhum relato assim que diga que, nenhum hieróglifo que mostre um pêndulo egípcio, né? A gente vê em museus alguma coisa parecida com isso aqui, né, que eles falam, mas isso aqui, na verdade, é a forma de um papiro, é um amuleto, que eles chamam de amuleto Oage, que não tem nenhuma relação assim para uso como radiestesia. Mas a turma, lógico, isso dá um marketing danado. Você fala que é um negócio egípcio, né? O Egito sempre está envolto em mistério, então aí cai no místico, ok, vamos tanto que o pêndulo chama pêndulo egípcio, né? Começa por aí. Mas para a água, eles usavam uma forquilha em forma de Y, usam até hoje no interior, né, diga-se de passagem. Se você quiser cavar um poço, tem sempre alguém perto ali que conhece um cara que ele vai achar água. Então ele pega, escolhe uma forquilha, geralmente na tua propriedade, né? E ele segura as duas pontas da forquilha, e aí quando ele vai caminhando no terreno procurando água, e ele tem uma sensibilidade que quando ele chega no ponto onde tem que furar o poço, a vareta ela dobra para baixo, ele está segurando, a vareta dobra, e ele fala, pode cavar aqui, vai dar um poço, vai dar água com 5 metros, com 10 metros. Quem é do interior sabe que tem muito isso. E é preciso, porque, claro, se você for com o pêndulo, né, você vai detectar também, se você estudar. E como é que funciona isso? É, é muito interessante, funciona por ressonância. Então, como que ele detecta? Porque ele sabe como é que funciona a substância água. Ele tem essa coisa dentro dele. Nós todos temos, né? Mas ele se localiza. Mas se você quiser achar água, um veio de água, é muito fácil. Você pega um copo com água, segura numa mão, pega o pêndulo, segura na outra mão, e quando você estiver sobre a água, vai fazer uma ressonância. É simples assim. Tem alguma pergunta no chat Não, o sobre chat a gente pêndulo? deixa para depois, vamos Ok, focar então tá aqui bom. nós, o Então pessoal tá bom. que Então é tá isso. online vai ver. Só vou pedir para você, antes de eu ir para a próxima pergunta, falar o que que é a forquilha e falar um pouquinho da ressonância para o pessoal que não está entendendo essa parte. Tá. A forquilha nada mais é do que um estilingue, um Y, tá? É um pedaço de madeira em forma de Y, que você pega 2 galhos da árvore, né? E a pessoa que vai detectar, ela segura no Y e deixa a perninha do Y solta. E aí ela vai caminhando no terreno e achando. O que é ressonância? A ressonância é o seguinte: todos nós emitimos uma certa vibração, como seres humanos, ou até a gente pode tocar um instrumento para ele emitir um certo som, uma certa frequência sonora. Então, quando você emite uma frequência sonora e existe um outro instrumento próximo que tem as características de entrar na mesma frequência, mesmo que não haja um contato físico, ocorre um fenômeno chamado ressonância. Então, vamos dar um exemplo. Você pega um violão e você dá
tem um piano ao lado e você toca a nota dó ou nota mi, você vai ver que aquela frequência do piano, ela vai interferir na corda que está afinada como mi no violão. Então você toca várias vezes a nota mi no piano, quando você para de tocar, você vai ouvir o violão ressonando aquela frequência. Então, ressonância é isso. Quando eu falei para pegar o copo com água, é para que você tenha um das coisas que você está procurando, pesquisando. Usaram radiestesia para procurar metais. Aí descobriram que podiam encontrar pessoas desaparecidas, né? Então, o campo começou a ampliar no uso de radiestesia. Mas até a década de 20 é interessante, não se usava pêndulo, né? Começou a usar com o abade, acho que foi o Mermet, ele pegava o relógio de bolso dele, pendurado na corrente, e usava como, em vez de andar com a forquilha, né, para ia dar trabalho, ele usava o relógio, e aí o pessoal fala, pode ser relógio, então vamos pegar o amuleto e falar que é um pêndulo egípcio, e aí foi a viagem do pessoal. Ótimo, que legal, muito legal. Bom, quem está assistindo o vídeo no YouTube pode colocar as perguntas que eu e o César vão responder. Quem está aqui ao vivo com a gente, fiquem tranquilos que as perguntas no final a gente vai responder para vocês também. É uma coisa que eu achei bem legal que você trouxe, até forquilha eu também não conhecia. Você falou, eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, que interessante essa questão de a gente poder usar a sensibilidade. E eu acho que para a gente entender esse princípio da ressonância, ficar uma coisa clara para a gente, também podemos correlacionar com a afinidade. Aquela coisa que você vai uma pessoa olha para ela e fala, nossa, gostei ou não gostei. Não sei se vocês já entraram em algum lugar que sentiu a energia mais pesada, algum lugar que você se sentiu em casa. Normalmente esses lugares, alguns templos religiosos, cachoeiras, tem muita gente que sente, eu mesma já senti bastante aqui em São Paulo não, aqui no Brasil, né? Eu gosto muito de Aparecida. O pessoal tá falando muito, muito de Fátima, da vibração que tem. Senti também no Peru, em Machu Picchu. Então a gente pode sentir essa ressonância e tudo. E como o nosso querido César falou, podemos ou não usar o pêndulo, que é um instrumento. Então, a princípio, foi usada a radiestesia para achar água, metais, pessoas, e quando o SEC começou a usar como princípio curativo, quando que a radiestesia passou para esse outro ground? Conta pra gente. Muito bem. A radiestesia, o termo radiestesia, ele é usado para fazer análise. Então, o radiestesista, na verdade, ele com o biômetro aqui, ele mede, vamos dizer assim, a vibração da pessoa. Então, ele coloca, ou do objeto que ele quer medir. Então, ele coloca um objeto aqui numa das extremidades, e com o pêndulo ele começa a medir. Quando eles estipularam, fizeram essa régua, na verdade, isso aqui é totalmente empírico, né? Não tinha nenhuma coisa. E aí o Bovy, o André Bovy, que foi o francês que desenhou a régua, ele falou assim, olha, eu estou medindo aqui uma pessoa saudável, uma pessoa que está bem e tal, eu vou estipular aqui que eu estou medindo esse ponto que parou, eu vou estipular 6.500 angstrom. Não tem a menor relação, desculpa dizer isso, mas isso não tem a menor relação com física, com química. Ele estipulou que fosse 6.500 angstrom. O mais interessante é que o angstrom, na física, ele é uma medida de comprimento de onda, né? Então, se a gente pegar 6.500 angstrom, é uma onda muito comprida. Quanto mais comprida é uma onda, e aí eu não vou me estender muito, porque a gente vai entrar em teoria de física, mas assim, quanto mais comprida é uma onda, menor é a frequência. Tá? Então, a gente vai vai diminuindo a frequência à medida que aumenta o comprimento de onda. Então, quem mede hoje com isso aqui, o pessoal, infelizmente, não aprofunda muito e vai medir, a pessoa fala assim, eu vou medir para a direita, vai aumentando, o pessoal fala assim, nossa, a tua frequência está alta. Aí o cara está medindo 10.000 angstrom. Desculpa, 10.000 angstrom é uma frequência muito mais baixa. Então, começa um erro de física mesmo, aí, de interpretação. Então, para evitar isso,
use a sua régua normalmente, porque na nossa mente é que manda. Então, se para a direita aumenta a frequência, use uma régua mais simples, pode ser até uma régua de 30 centímetros. Não importa, você vai medir a sua sensibilidade. Não precisa se prender a uma física que hoje nem cabe mais, né? Angstrom para radiestesia não cabe mais. Então, esquece o biômetro. Teve uma coisa muito boa que eles estudaram, né? Permitiu que se avançasse na época dele, mas hoje não faz sentido, né? É simplesmente isso. Você me perguntou quando é que começaram a usar com saúde. Como eu estou medindo isso aqui, ao mesmo tempo que eu meço que a pessoa não está bem e tudo, na década de 30 começou nos Estados Unidos um senhor, um médico, sobrenome Abrams, ele começou a estudar com o pêndulo, a medir a vibração da pessoa, e ele tentou fazer uma máquina, né? Aí sim a gente entra no termo radiônica, que seriam as máquinas que você ajusta, tem vários índices para você corrigir doenças. Então ele fez uma relação, ele era um cara que tinha uma sensibilidade, a esposa dele ela sensitiva também, e ele, através não do pêndulo, mas de uma placa, de um sensor, o sensor travava quando ela entrava em ressonância com a doença. Aí ele fez vários índices. Então, uma máquina radiônica ela tem vários dials de botões que você vai ajustando 1, 3, 4, 2, tal, e você vai. Ele tem uma tabela de doenças. Então, por exemplo, você tem lá cólica renal. Aí você vai ajustar a máquina e aquela máquina vai gerar um remédio, e aí é muito entre aspas essa palavra remédio, uma substância que vai ser impregnada numa água que vai tratar aquela determinada doença. Então, claro, a radiestesia como medida, né, você consegue medir índices, e aí você usa um instrumento que seria radiônico, ou hoje em dia psiônico, né, que você pode emitir uma vibração curativa, vamos dizer assim, curadora. Porém, tudo isso é muito, eu vou dizer assim, é muito tênue a gente afirmar com certeza isso, porque até que a gente fala de tratamento, sempre que a gente fala em tratamento vibracional, isso depende muito de quem está recebendo o tratamento vibracional, né? E aí a gente entra num outro terreno que seria de física quântica, que é o resultado depende do observador. Então, é isso que eu poderia te dizer na medicina. Começou na década de 30. E é muito legal a gente poder perceber. Então, até essa régua eu não conhecia, né? Ó, o César tá trazendo coisas interessantes aqui para a gente poder conhecer, mas só para a gente poder entender na prática, Sé. Então, quer dizer, vamos pensar num pêndulo. Quanto maior a distância que dá, quanto maior a frequência, o comprimento, tem muita energia, pouca energia. Se você puder explicar um pouquinho como é que é isso, até em relação a como que o pêndulo vai funcionar para o radiestesista, eu acho que é legal você trazer para a gente. Muito bom. O pêndulo, na verdade, ele é um instrumento que ele funciona vamos dizer assim, você faz uma programação mental do pêndulo. E aí, quando eu falo programação mental, não estou dizendo que este pêndulo não sirva para Camila, né? Tem um outro mito aí que o pessoal fala assim, não pode pegar, não deixa pegar no pêndulo, né? Alguém já ouviu falar isso? O pêndulo ele é pessoal, senão vai passar a tua energia para a pessoa. Não. O pêndulo como eu já disse, ele é uma massa suspensa num fio, e eu convenciono mentalmente o seguinte: quando eu quero uma resposta afirmativa, ou quando eu quero dizer que sim, eu estipulo que ele gire, por exemplo, no sentido horário. Simplesmente. É uma convenção minha. O meu pêndulo, para mim, é resposta positiva, sentido horário. Mas eu quero que o meu seja anti-horário. Ótimo, você convenciona isso com o teu pêndulo. Tá? E você vai sair medindo. Quando eu estou medindo alguém com uma régua, com um biômetro, na verdade, aqui a pessoa aprendeu que quanto maior é o valor
que está em angstrom, por exemplo, 9.000, melhor é para a saúde da pessoa. Ok, está tudo certo, é uma convenção dela. Apesar, eu só não posso usar que aqui é angstrom, como as pessoas usam. Olha, deu uma vibração de 9.000 angstrom. Não é assim. Vamos usar a régua do Antônio Rodrigues e falar assim, 10.000 unidades Movi, por exemplo. Aí a gente homenageia o criador e estipula um valor, 10.000. Mas isso, o importante é que você saiba que você está medindo uma vibração que é daquela pessoa, você pode medir uma fruta, pode medir uma árvore, você pode medir o que for. Aquilo está te indicando que está saudável ou não está muito saudável. Basicamente é isso. Eu uso, na minha prática, eu uso para indicar florais. Né? Então, como eu trabalho bastante agora, eu estou entrando em Saint-Germain agora, eu trabalhava mais com bar, eu tinha uma prancha aqui, que se vocês quiserem eu até disponibilizo para vocês, para florais de bar. Então, eu coloco o testemunho e o pêndulo me mostra os florais de bar. O importante, aí a gente está entrando na parte também de saúde, mas não é o pêndulo que está mandando a energia do floral. Na verdade, ele está me mostrando qual seria a essência que eu deveria utilizar. Tá certo? Então, eu não quero dizer que é o pêndulo que sabe o que é. Todo assunto que nós formos medir, é importante que nós tenhamos o conhecimento dele. Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma figura humana e meu pêndulo mostrar que é o fígado que está ruim, eu não vou saber o que fazer, porque eu não tenho conhecimento médico de como funciona o fígado. Né? Eu não sei dizer se o fígado da pessoa precisa, vamos usar um termo aqui de acupuntura, se precisa tonificar ou precisa sedar, eu não sei. Então, quer dizer, eu usar uma radiestesia, eu sei radiestesia, mas se eu não conheço o assunto, não vou saber diagnosticar, você está entendendo? Quer dizer, eu tenho que conhecer profundamente o assunto que eu estou medindo. Outro exemplo, eu mostro uma foto para você de Chernobyl, por exemplo. Eu vou com o meu pêndulo, olha, nossa, está radiativo. Eu não sei, eu nunca tive contato com radiação, com radioatividade. Eu não posso falar isso. Eu posso dizer dos efeitos que causam. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter com a radiestesia, é nesse sentido. Você pode medir tudo. Eu estava comentando com as meninas antes de começar que eu meço temperatura com o pêndulo. Né? Eu chego perto do fogão, do forno, eu acendo o forno às vezes para assar uma pizza. Está em 180 graus? Não, eu pego uma régua de 30 centímetros, então eu estipulo que no 30 é 300, e quando ela dá 12, está dando 120 graus. É muito preciso, eu já medi, já comparei. Por quê? Porque eu sei a temperatura, eu já senti calor de forno, então eu tive contato, a minha sensibilidade tá dentro de mim, então eu consigo comparar. Eu bebo água, eu sei. Então, se eu for procurar água, talvez eu vou achar com precisão. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pranchas, que o pessoal tem muita prancha à venda. Eu vou te mostrar, por exemplo, essa aqui, dos chakras. Entendeu? Se eu não conheço a teoria de chakra, o que adianta eu saber que o meu cardíaco está fora de equilíbrio? O que eu vou fazer com essa informação? Então, radiestesia, ótimo para pegar informação. E aí tem outros gráficos também. Vamos para na parte, não sei se eu respondi, Camila. Não, respondeu. E eu acho que é bem legal a gente olhar o quanto muitos terapeutas integrativos estão usando a radiestesia como ferramenta para diagnóstico, que é o que o César falou. Se tem muita, pouca energia, ele até usou os termos de acupuntura, mas o que é interessante, eu achei que é legal até a gente frisar, Fé, é que você, para trabalhar com a radiestesia, você vai elaborar um método de perceber se aquilo tem 300 graus ou não, você vai programar o seu pêndulo, vai trazer aí, eu acho que até um processo de treino, é um processo de
você conhecer realmente o que que você quer mensurar, então ele conhece a temperatura, sabe como que é, e aí ele vai ver como que ele vai mensurar. Da mesma forma, as mesas e tudo. O que eu gostaria que você falasse, Sé, que você falou agora nessa última parte, é um pouquinho dessa programação do pêndulo. Como é que ela é feita? Como é que é para você? Porque você precisa, elaborar esse contato com esse instrumento. Então conta pra gente um pouquinho sobre isso. É assim, programar o pêndulo é muito simples. Você só vai dar um comando mental para ele e dizer o seguinte: você vai pegar o pêndulo e vai soltar ele sem interferir. Você vai segurar ele nessa posição sem dar interferência. Aí você vai ver para que lado ele vai querer se mexer. Tá? Se ele ficar paradinho, você manda um comando mental, porque assim, não existe nenhuma mágica no pêndulo. Na verdade, são micromovimentos musculares que fazem ele virar. Né? Eu estou com uma posição meio ruim aqui, mas normalmente você tem que deixar o braço relaxado, tá? Mais fácil. Eu convencionei que o meu pêndulo, programei o meu pêndulo, como a maioria das pessoas, que o giro no sentido horário é sim, e o giro no sentido anti-horário é não. O movimento de vai e vem é sim, e o movimento vamos dizer assim, leste-oeste é não. Tá? Então, para frente e para trás é sim, para esquerda para direita é não. Minha convenção. Tá? Minha convenção. Tá? Então, como é que eu treino isso? Isso é muito importante, foi legal você pegar essa pergunta, porque aí dá para explicar bem. Como é que eu treino isso? Primeiro, eu deixo o pêndulo se mexer à vontade dele. Normalmente, se você pegar a palma da sua mão e colocar um pêndulo, ele vai se movimentar ou sentido horário ou sentido anti-horário. E se virar no dorso da mão, ele vai fazer sentido vai e vem. No dorso da mão é muito pouco provável que ele gire. Na palma da mão, sim, ele vai girar. Então, não sei se está dando para vocês verem aqui. Ele gira na palma da mão, no dorso da mão ele vai e vem. Pode fazer essa experiência, é muito legal. Né? O interessante é isso, você programa. Aí você tem que começar a mandar no pêndulo. Eu quero que ele gire no horário. Eu estou mandando ele girar. Eu quero que ele pare. Tá? Eu quero que ele mude a direção, gire no anti-horário. Não sei se está dando para vocês verem. Né? Eu quero que ele faça vai e vem. É importante você dizer, aí você vai falar assim para mim, mas peraí, se você está dando a ordem para o pêndulo, como é que você não está interferindo quando você vai fazer uma medida? Justamente por isso, porque eu sei quando é que eu mando e quando eu falo para ele que eu não mando. Então, quando eu sei que eu mando no movimento, simplesmente quando eu falo, agora eu não vou mandar, eu quero que ele faça sozinho, aí eu sei que eu não estou interferindo. Porque a gente só sabe que não está interferindo se a gente souber quando é que interfere. Ficou claro? Não, e é uma coisa muito interessante, porque a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra em contato com quem faz radiestesia, quem faz tarô, quem faz qualquer tipo de leitura, até leitura de mãos, a gente tem aqui a Martinha Deli. Por quê? Porque você vai precisar confiar nesse profissional que está fazendo. Porque uma das verdades, né, que aí eu vou pedir para você falar um pouquinho disso, Sé, é a questão de muitas vezes, às vezes o terapeuta pode sim induzir uma resposta. E aí, nesse propósito todo, cabe a você perceber, sentir a índole. Então, se a gente puder falar, Sé, isso eu acho legal, porque hoje a gente tem oferta de cursos, oferta de profissionais, ele, inúmeros valores, tá? Já vi radiestesia custar R$ 500 uma sessão. Custar R$ 500 uma sessão, tem alguns que até é tanto para deixar o nome na prancha sendo trabalhado, é tanto para aquilo. Então, César, se você puder falar em relação a isso, acho que é legal. Para quem está assistindo, é claro que o César está aqui, ele vai deixar os contatos no vídeo, mas como é que eu posso achar um profissional que é legal? O que que eu preciso perceber quando eu estou sendo atendido na radiestesia? Porque a radiestesia a gente pode até associar outras técnicas. Então, conta pra gente a sua percepção, por favor. Bom, a minha percepção é a seguinte, nós falamos agora há pouco, é ressonância. Se você vai num profissional que te cobra caro, e por você ter pago caro,
e aí eu vou puxar um ganchinho já já na tua área de veterinária, que é muito interessante. Se você paga caro, você acha que o cara te atendeu super bem, você já está meio caminho andado para o tratamento funcionar. Meio caminho andado. Eu não estou dizendo com isso que você tem que ir num profissional caro de radiestesia, porque também tem muito charlatão nessa história, como em toda a área. E aí eu puxei o gancho com a veterinária, é o seguinte, você deve ter experiência da pessoa que ganha um animalzinho e ela acaba abandonando. Entendeu? E às vezes a pessoa, porque comprou e pagou caro aquele cachorrinho de raça ou aquele gatinho, ela acaba tendo uma outra visão. Claro, não são todas as pessoas, mas é muito comum. Eu achei, vai embora. Então é fácil o desapego. Né? Ao passo que, infelizmente, nós estamos no mundo material, isso tem muito. O que eu acho, que eu sugiro para quem vai se atender com alguma pessoa com técnica de radiestesia, é assim, observar alguns pontos. Se a pessoa realmente ela tem um dom de trazer para o consciente uma coisa que está inconsciente em você, você vai saber isso. Você vai sentir. Essa pessoa falou comigo. Assim como é o tarô, assim como é a que você citou, a leitura de mão, né? Então, a pessoa vai dar mais indícios do que simplesmente falar para você que, olha, você vai ganhar na loteria, com o número tal, tal, tal. Ela vai falar, olha, eu estou sentindo que você está com um processo assim, assim, assado, eu acho que a gente pode trabalhar esse ou aquele ponto. E é muito interessante que aí eu vou pedir licença para vocês para mudar um pouco. Eu vi essa definição do Antônio Rodrigues, né, num livro que eu recomendo, se vocês permitem, que é o Radiestesia em Análise. Foi o último livro que ele escreveu, é de 2017, ele faleceu em 2018, que ele falou que o termo radiestesia, que antes era sensibilidade à radiação, a gente pode evoluir esse termo para o seguinte: diálogo interno entre o inconsciente e o consciente sob vontade. Então, quando você senta para fazer uma consulta de radiestesia, fazer uma pergunta de radiestesia, e aí, pelo amor de Deus, não fica com essa pergunta sim ou não, menino ou menina, né? Vou ganhar na loteria, vou passar na faculdade. Isso aí também não é. A resposta é a seguinte: depende de você. Vamos entender, né, também um pouquinho, né? Não vamos jogar tudo. Eu conheci uma pessoa que perguntava, o radiestesista, ela queria se consultar e o radiestesista falava para ela: olha, eu consultei no pêndulo que hoje eu não posso te atender. Sabe? Pô, desculpa aí, né? Dá outra desculpa, né? Hoje eu estou sem agenda, né? Vou no cinema. Não, o meu pêndulo disse que eu não posso te atender, é um pouco demais, né, para mim. Então, é assim, quando a gente senta, quando eu estou usando o meu pêndulo, na verdade, eu estou falando o seguinte: olha, vamos ver qual seria um floral legal, o Valdeci, por exemplo, ele está na minha frente. Aí sim, eu estou com a minha vontade, querendo contactar o meu inconsciente, que falou com o inconsciente do Valdeci. Tá? Então, esse é o negócio importante que a gente tem que ver, que a radiestesia ela é uma ferramenta de análise. E como tudo na vida, você precisa de horas de voo. Né? Para dirigir avião, você precisa de muitas horas. Né? A prática faz o mestre. Isso é que é importante. Não se iludam com anúncios que tem muito agora. O cara chega e fala assim: isto aqui vai fazer um milagre na tua vida. Pô, isso é um negócio que é complicado demais da gente saber. Né? Quando você tem confiança, você precisa ter confiança no que você está fazendo, e o radiestesista, o bom radiestesista, ele nunca confia 100%, porque depende do outro. Né? Então, ele sempre vai indicar um tratamento, ou, no meu caso, uma fórmula floral, até ele tenha consciência. Você vê que a fórmula floral ela nunca é tóxica, então já temos um ponto a nosso favor, por isso que a radiestesia casa muito bem com terapia floral, né? Porque mesmo que eu erre tudo, eu nunca vou errar tudo, porque o que eu acho que às vezes é errado é um julgamento,
mas é o que a pessoa está necessitando naquele momento. Então, assim, confie no teu trabalho, estude muito, e se você tiver que ser atendido por um radiestesista, procure pontos que ele fale alguma coisa. E é impressionante que a gente dá muita informação que as pessoas que são geralmente charlatães ou charlatões, não sei, as pessoas elas guardam essas informações super importantes. Então, por exemplo, geralmente você vai num radiestesista ou em qualquer terapeuta indicado por alguém, e aquela pessoa já passou a ficha. Então, a pessoa fala assim, olha, eu vou te indicar ser uma pessoa, vou dar um exemplo de novo, vou pegar o Valdeci. Eu conversei com o Valdeci, ele falou assim, rapaz, estou com uma dor nas costas, tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai no cara charlatão, essa informação é super importante. Ele mede o Valdeci e fala assim, estou vendo que você tem problema na coluna, entendeu? O Valdeci vai falar, esse cara é impressionante, só que alguém já passou essa informação para ele. Então, muito cuidado, tenha sempre assim, a sua razão e confie no coração, porque a empatia é o melhor meio de você saber. E com todas as terapias, não é só com radiestesia. Tá? Ai, que legal, muito legal, né, a gente poder perceber o quanto o nosso eu é capaz, né, a empatia, o estar aqui, o gostar, a recomendação é legal, mas que nem ele falou, às vezes pode existir essa coisa de passar informação para o terapeuta para fazer o atendimento, então isso vai muito do trabalho honesto de cada um. O que eu queria que você respondesse, se é agora, é a diferença de radiestesia e radiônica. E qual que é o papel dessas mesas que você trouxe? Não sei se você poderia falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu mostrei alguns gráficos de análise, por favor, não me comprometa com mesa radiônica, que é um assunto mega ultra blaster polêmico, mas eu vou falar. A diferença entre radiônica e radiestesia é que a radiestesia você está fazendo análise. Né? Você pode até usar um gráfico emissor, que tem vários gráficos que são destinados para limpeza, tal, mas ele é muito restrita a atuação. E assim, quando a gente fala em gráfico de radiestesia, a gente está falando em dimensão. Então, não adianta a gente dar um negocinho para você colocar no celular e dizer que aquilo vai impedir que o teu celular, as ondas maléficas te atinjam. Não adianta, a gente está falando em dimensão. Quanto maior a dimensão, mais aquela forma geométrica, ela vai interferir e vai te enviar alguma onda. Então, é assim, primeiro ponto que eu acho que é complicado a gente falar em mesa radiônica, eu brinco porque assim, a mesa ela não é nem radiônica, nem é uma mesa, é um pedaço de coisa que o pessoal está usando. Né? Então, eu fico muito com o pé atrás, mas muito mesmo, porque as mesas radiônicas, na verdade, elas são pranchas que têm vários gráficos de radiestesia que as pessoas utilizam meio como análise, e aí ela gira o pêndulo e fala assim, agora eu vou corrigir esse ponto na tua vida. Pô, e gira o pêndulo 5, 10 vezes e fala, pronto, limpei isso. Isso a gente sabe, né? É até difícil de a gente entender. E mesa radiônica, hoje tem mesa radiônica quântica psiônica ao quadrado, da quinta geração, vai até a 11ª dimensão. É complicado. De verdade, eu não vou questionar o sucesso da pessoa no tratamento, porque, como eu já disse para vocês, o processo terapêutico ele depende 99% de quem recebe. Então, vamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, tem gente realmente que viaja um pouco na maionese com essa questão de mesa radiônica, porque você coloca uma mesa, na mesma mesa você coloca São Miguel e Saint Germain, e aí você coloca alguns caracteres gráficos e você diz que está conectando com a ordem de Saint Germain e que vai fazer uma limpeza. Juro, é assim, é para pensar. Se dá certo, ótimo, beleza. Não vou questionar o trabalho de ninguém, mas muito cuidado com o que se vende como milagre, porque como a gente sabe de estudar florais, o processo de cura, ele sempre tem a ver com a tua evolução. Tá? Então, assim, quando a gente primeiro precisa terceirizar isso, já é complicado.
né? Então, por exemplo, se o profissional fala assim, eu vou limpar isso que está ruim na tua vida, cuidado, porque é você que tem que fazer normalmente o processo. É o que eu penso, né? De mesa é o que eu posso dizer. Não, não, mas foi perfeito, porque é legal a gente diferenciar. Então, olha que legal. Radiestesia vai fazer o quê? Uma mensuração, como é que tá o campo, como é que tá aquela pessoa, se tem alguma desarmonia. E a radiônica já tem, através das pranchas, um outro tipo de trabalho. E o que o César falou, eu concordo em gênero, número e grau, é para você tomar cuidado com o que você mistura, qual mesa, qual prancha você usa, qual a função daquilo. Porque uma das coisas que essas pranchas, que essas mesas fazem é você colocar o nome da pessoa ali e vai ficar trabalhando com ela. Então, cuidado, eu acho que também tem que ter muito estudo para que você consiga. E é aquela coisa, né? A gente trabalha muito no viés do reiki, e já teve uma pessoa que negou o reiki, que ela estava ruim, e ela falou para mim: ah, não quero. Aí eu falei: "Por quê?", né, perguntei, porque eu ofereci, ela falou: "Ah, não quero". Ela falou: "Sabe por quê, Camila? Porque teve uma vez que eu dei o meu nome completo para fulano e eu passei muito mal depois. Então eu prometi que eu não ia dar o nome para mais ninguém". Então, assim, ela estava errada? Não, ela estava certa. Então é aquela coisa do quanto a gente vai perceber e da empatia, do grau de energia, da ressonância. Então, é aquela coisa, às vezes a gente procura, assim, no susto, né, "Ah, eu quero ajuda, não sei o quê", então vamos procurar, vamos ver, vamos olhar como que é. Então isso é bem interessante. Céu, o que eu gostaria de perguntar para você agora, em relação à radiestesia, eu vejo ela que pode ser muito associada a outras técnicas, né. A gente até no ambulatório aqui em São Bernardo presencial, a gente começou a usar o pêndulo para fazer as mensurações, ver como é que tá. Então gostaria que você trouxesse isso, o que que você acha? Qual sua percepção da associação da radiestesia com outras técnicas? Olha, eu acho, primeiro que assim, eu sou suspeito para falar de radiestesia, que eu acho fantástico. Só para fechar a mesa, e que você perguntou, que eu acabei indo na mesa e falei pouco da radiônica. Radiônica e psiônica, ela envolve muito o campo mental do terapeuta, de quem está fazendo. Então, uma máquina radiônica, aquela que a gente ajusta os índices, ela precisa muito da ação mental de quem está trabalhando com ela, né? Não o paciente, o terapeuta. Então, assim, enquanto na radiestesia eu faço uma análise, uma leitura, e aí acabou a conexão, na radiônica realmente eu estou conectado com o meu paciente, senão o tratamento não vai funcionar, porque eu tenho que dar a minha energia mental para funcionar o, a, a terapêutica, vamos dizer assim. Eu sou suspeito para falar de radiestesia aplicada em outras áreas, porque assim, eu acho fantástico. Ó, eu fiz esse gráfico aqui agora na pandemia, que eu uso, dá para vocês lerem o título? Saturação de oxigênio. Então eu meço, a pessoa, como é que está a minha saturação? Se vocês quiserem eu mando, tá? Eu tenho isso aqui, não tem patente, eu não quero patentear também. Esse aqui de pressão arterial, olha. Dá certinho, bonitinho, tá? Então, assim, eu uso em várias áreas, na área de saúde, como eu já falei, meço temperatura de forno, porque assim, quando você vai usando o pêndulo passa a ser uma extensão tua. E algumas coisas eu já não uso mais pêndulo, porque a gente já assimilou tanto que a gente já consegue sentir, simplesmente. Então, a radiestesia, primeiro, ela abre muito o teu campo sensorial, vamos dizer assim, por essa coisa de você estar sempre entrando em contato com o teu inconsciente, quer dizer, eu preciso ver num gráfico, com o pêndulo, quanto está, por exemplo, a pressão arterial da Camila, né? Então, eu vou estar abrindo o meu campo para entrar num campo vibracional da Camila. Aqui a gente está num campo vibracional de todo mundo, está gerando uma frequência aqui que a gente, claro, pode medir se quiser, mas é desnecessário. A gente já está se sentindo bem com esse momento que a gente está. Então, ok, tudo certo. A radiestesia serve em qualquer terapia. Então, por exemplo, se eu quiser medir para indicar um floral, eu posso usar o gráfico ou posso simplesmente ver como é que está a vibração da pessoa, né?
se eu quiser usar, por exemplo, com o Reiki, eu posso atender. Eu acabei de pegar um floral que eu mandei manipular. Será que ele está legal para mim? Eu posso consultar com radiestesia. Tá? Será que será que ele é legal? E assim, o mais interessante é que, embora hoje a gente esteja numa sociedade muito de consumo, você pode aprender radiestesia sozinho. É tranquilo. Tem um artigo muito interessante que eu acho legal vocês procurarem na internet, chamado Carta a Robin, de radiestesia. A Robin, eu acho que era uma mulher, ela escreveu para a Sociedade Americana de Radiestesia, não sei se década de 50, e ela queria saber como que ela usava o pêndulo. Uma pergunta simples. Aí a Sociedade Americana de Radiestesia, que era a ordem deles de classe, vamos dizer assim, uma associação de radiestesistas, eles mandaram essa pergunta para 10 radiestesistas. E eles fizeram uma carta de resposta para essa Robin, como que programa o pêndulo, tem um gráfico para ela treinar o uso do pêndulo. Então, quer dizer, tem todas as perguntas e respostas básicas para você se iniciar na radiestesia. Está aí na internet. Carta a Robin. É simples. Procure e ache. Tem muita porcaria na internet? Concordo. Mas também tem muita informação legal. Né? Por exemplo, o canal da Camila só tem coisa boa. É isso. Que bonitinho, gratidão, Sé. E é uma coisa bem interessante, acaba sendo quase que nossa varinha mágica, né? Olhando. E foi interessante que até a Maniprem, a mestra está aqui comigo, a gente começou a fazer dos pacientes, então eu fazia na minha casa, ela fazia na dela. E aí a gente chegava antes, a gente ia comparar, era impressionante o quanto eu e ela a gente fazia a mesma leitura às vezes. Então a gente falava, até que a gente não está tão errado, né? Ó, você viu isso, você viu aquilo. Então é uma técnica sim que você pode usar como análise, é uma técnica sim que até o César mostrou alguns gráficos que ele mesmo criou. E agora, Sé, para a gente poder, você já tirou, eu ia fazer essa pergunta, né? Mas ele já respondeu. Eu ia perguntar como é que é para você aprender a fazer radiestesia. Cursos, qual que é a sua indicação? Então, o pessoal que está assistindo aqui que gostou, eu posso ir lá e já comprar um pêndulo e já começar a treinar? Eu procuro um professor, eu procuro um curso. Qual que é a sua percepção e a sua opinião em relação a isso? De novo, como eu aprendi sozinho, né, eu acho assim, procure uma boa bibliografia, né, a Carta Robin é um bom começo. E assim, não adianta, se você não se dá com a coisa, não tenta, não fica dando murro em ponta de faca, que não é, de repente não é a tua vibe. Né? A tua vibe, de repente, é carta, é tarô. Então, assim, se você está com essa percepção de fazer alguma coisa nesse sentido, e agora você olhou com bons olhos para a radiestesia, beleza, compre um pêndulo de boa qualidade. Ah, mas o pêndulo tem que ser de cristal? De cristal é mais baratinho. Vou por aqui, acho que dá para ver melhor. Isso ficou pior. Vou pegar um fundo escuro aqui. Ó. Pêndulo de cristal. Tá? Temos pêndulo de madeira mais barato, no formato do tal pêndulo egípcio, tal que é suspeito. Temos o famoso pêndulo egípcio, que é mais caro. Hoje, quem fabricava muito bem não está fabricando mais, que é o Instituto Mahat. Né? Ele pesa 22 gramas, as dimensões dele são dimensões corretas para você usar. Ele é bom para usar quando você usa com análises biológicas, né? Então, é interessante você usar esse pêndulo, porém, ele não é um pêndulo fácil de você usar, ele dá muito falso positivo. Esse pêndulo ele é um pêndulo complicado. Eu recomendo você começar, olha só a recomendação do cara, você começar fazendo o seu pêndulo. É um pêndulo que eu fiz com um cabinho de madeira, né? Ele tem 5 centímetros por 2,5 aqui. Importante que ele tenha 2 ranhuras num dos lados dele. Tá? Essas ranhuras têm uma única finalidade do material que ele é feito não impregnar a tua leitura. Então, por exemplo, ele é feito de madeira. Se for medir alguma coisa que tem alguma ressonância que não combina com madeira, ele vai dar um errado. Né? Então, você riscou aqui em cima,
geometricamente ele ficou um pêndulo neutro, né? Então, é assim, quero começar a radiestesia. Quem que você recomenda? Um professor que você recomenda? Tudo bem, eu dou curso também, estou preparando um curso online, mas até o ano passado eu dei umas aulas vendi cursos também, né? Mas, é assim, quer fazer um curso legal, procure o radiestesia.net. Eles têm cursos que são internacionais, o professor Sérgio Nogueira, top, ele é associado com o IPRAD de Portugal, né? Então, esses caras são confiáveis. Quem está no sul, Santa Catarina, tem o Flávio Girol, também é um cara confiabilíssimo, né? O Cafarelli, infelizmente, não está dando mais curso. Quem quer se aprofundar mais na área de geobiologia, professor Marcos Almeida, né? Top também, o cara ele é geólogo da FEI, então ele conhece muito de geologia, então ele vai saber entrar na radiestesia com geobiologia. Mas assim, o curso do Marcos ele é um pouco mais avançado, você já tem que ser radiestesista com prática para você fazer. Eu fiz o curso dele no ano passado, 2 anos, 2019, foi meio, para entrar as coisas já foi meio complicado, né? E eu tinha bastante prática, né? Porque é muita coisa que você tem que fazer. Então, assim, comece pelo princípio. Começa com a carta, tá? Uma proposta que eu faço é de graça. Eu tenho a carta também, se vocês quiserem, depois a Camila, a gente arruma um jeito de botar um link para o pessoal fazer download, não tem problema nenhum. Comece pelo simples, gostou? Vá aprofundando. Comprei um livro, olha que legal, tem mais informação. Porque às vezes você vai num curso, o cara bitola tanta coisa, martela tanta coisa, quando você sai com uma apostila, não sabe o que fazer. É complicado isso. Então, radiestesia, gente, é prática, é uso. E uma das coisas que você falou que é muito interessante é o seu pêndulo interno mesmo, você confiar no que você está falando, você sabe se você de alguma forma está fazendo aquela indução do mexer o pêndulo ou não. Então é uma coisa muito legal. Então, queria agradecer, Sé, você, a gente está chegando aqui ao final da nossa gravação, quem está aqui ao vivo fica mais, põe as perguntas, e quem está assistindo no YouTube, põe as perguntas também aí. Eu queria, Sé, que você deixasse aí o recado final do tema. Então, a radiestesia, o que que ela é para você, o que que você queria deixar de mensagem, e os contatos do César vão estar na descrição do vídeo, então você pode conseguir contactar com ele. O que você quiser falar aí, Sé, é com você agora. Bom, eu queria deixar para vocês a seguinte mensagem como terapeuta, e acho que todo mundo quer usar radiestesia também com fins terapêuticos, mas ela é bem geral. Os melhores instrumentos de radiestesia, os mais perfeitos instrumentos de radiestesia, a gente já tem o coração e o cérebro. Então, usem isso com muito cuidado, com muito carinho. Não tem erro. Se você sente no seu coração que você deve dizer alguma coisa para quem te procura, independente do que o pêndulo te mostre, diga. Mantenha sempre a sua vibração num patamar elevado. O Trigueirinho, que eu não sei se vocês conhecem, era um autor de vários livros, era da Figueira, enfim, ele deu várias palestras, fez várias partilhas, e numa delas que eu achei fascinante é o seguinte: o trabalho do terapeuta, o grande trabalho interno que a gente tem que fazer é a gente ficar bem numa posição elevada. Se você estiver numa posição elevada, o teu paciente ele vai entrar em ressonância com aquilo e vai ter a cura. Você vai indicar um floral, você vai indicar fazer um trabalho terapêutico, vai pegar a tua mesa radiônica e vai fazer alguma coisa, e ele vai receber. Por quê? Porque existe um padrão vibratório elevado em você, que ele vai chegar, né? Se ele não chegar no teu padrão vibratório, alguma coisa você vai passar. Então é isso. Melhores instrumentos de radiestesia não são os pêndulos de madeira, nem de cristal, nem de ouro, nem de metal. É a tua mente e o teu coração. É isso. Obrigado. Que lindo, gratidão, Sé, por estar aqui ao meu lado. Os contatos, as referências eu vou pôr na descrição do vídeo.
Aí queria agradecer a todos que estão aqui presentes ao vivo, também todos que estão assistindo, convidar vocês para todas as terças a gente tem também o ambulatório de reiki, a gente faz um trabalho numa equipe fantástica, assídua, palestra aberta às 8h, envio de reiki ao vivo. Também temos os trabalhos com reiki durante a semana, então quarta, quinta, sábado, então se você quiser participar, pode colocar, quem estiver aqui ao vivo também quiser, também pode colocar. Sexta que vem vou estar aqui ao lado da Roseli, trazendo as crianças, trazendo como é e como é que está sendo para esses pais as crianças em casa, como é que está sendo essa nova geração de crianças que antes ficavam externas, longe dos pais, e agora estão próximas dos pais, e como é que eles estão lidando com isso. E convidar vocês também, retornei o meu trabalho aos sábados, Mulheres Luz, trazendo história de mulheres e homens luz também, contando um pouquinho das histórias, como que foi a vida deles, então um trabalho mais via Instagram. Então agradecer a todos que estão aqui, convidar vocês para estarem com a gente sempre que precisar. Podem colocar suas dúvidas e seguimos aí em paz. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima partilha, se Deus quiser. Tchau!